Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Fale com a gente. Hoje temos um convidado especial, o professor Kênio. Mas dizer a você que meu nome é Maria Carvalho, sou agente comunitária de saúde da unidade Potengi. Estou aqui também com meu amigo Alisson. Isso, meu nome é Alisson e faço parte dos agentes de Denise aqui no município de Natal. Toda a minha trajetória ela foi construída nessa discussão, nesse debate relacionado ao envelhecimento da população, né? Então, assim, tudo que permeia a discussão do envelhecimento, e aqui mesmo na UFRN a gente montou uma linha de pesquisa, que também é de envelhecimento e saúde coletiva, para trazer uma discussão mais qualificada acerca do envelhecimento e a saúde coletiva. Porque, assim, via de regra, a gente vê uma discussão muito grande sobre geriatria, sobre gerontologia, mas não tem essa discussão sobre a saúde pública, a saúde coletiva especificamente, com essa discussão e esse debate do envelhecimento. Então, a minha estrada é toda construída na lógica do envelhecimento. Certo. Seja bem-vindo. Obrigado. Pegando esse gancho, né, já fazendo a pergunta, o que significa envelhecimento ativo e saudável? Tá, na verdade, esse é um conceito que, inclusive, tem sido bem debatido, viu, Alisson? Mas, assim, verdadeiramente, a discussão do envelhecimento saudável, ele estava muito centrado numa lógica de 3 eixos principais, que era saúde, proteção e segurança e participação. Então ele estava focado especificamente nesses 3 pontos: saúde, participação, e proteção e segurança. Houve uma discussão muito grande desde a OMS e uma discussão aqui no Brasil que, na verdade, o envelhecimento ele pode ser ativo sem que seja necessariamente saudável, considerando, por exemplo, uma lógica biomédica. Então, aí, a discussão do envelhecimento ativo incorporou a lógica da educação. Então, hoje a gente tem 4 pilares: educação, saúde, participação e proteção e segurança na lógica do envelhecimento ativo e saudável. É óbvio que a gente pode expandir muito esse conhecimento, essa discussão, ela não se limita a isso, mas historicamente a Constituição foi dessa maneira. Como o etarismo pode impactar na saúde física e mental dos trabalhadores idosos do SUS? Para que a gente comunique bem com a população, Maria e Alisson, o ideal é que a gente consiga trazer a denominação de idadismo, porque fica mais fácil. Idadismo, as pessoas já remetem à questão da idade. Quando é etarismo, elas têm que fazer essa conversão num adjetivo para poder. Então, se muitas pessoas idosas, e a gente precisa levar isso em consideração, que a gente tem um percentual de pessoas idosas analfabetas muito, muito grande. Por exemplo, em Alagoas, 40% das pessoas idosas são analfabetas, né? Só para você ter uma ideia. Então, para comunicar mais fácil com todas as pessoas, para elas entenderem os seus direitos e a discussão como um todo, a gente traz essa discussão do idadismo. E o idadismo, ele está presente na vida de todas as pessoas, né? Não, porque assim, o idadismo não só é contra pessoas idosas. Idadismo é preconceito contra aquela idade que a pessoa tem. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa mais velha e ela tem um preconceito contra mais jovem, isso é idadismo. Mas, via de regra, o que é mais pernicioso é, de fato, esse preconceito contra as pessoas idosas. E no trabalho, você vê isso, o Brasil tem um estudo mundial que mostra que o Brasil é considerado como um país de moderadas atitudes idadistas, só para você ter uma ideia. Moderadas, tem um mais severas do que nós, segundo o relatório mundial de idadismo. Então, essa discussão a gente precisa entender, porque como está presente na sociedade como um todo, né, ele é estrutural, esse idadismo, né, de um modo geral. Então, assim, para os trabalhadores e no ambiente de trabalho, isso é muito forte, né? Eu lembro que aqui, quando a gente estava ainda em Natal, na universidade, tinha um debate das pessoas idosas. A gente fez um trabalho com as pessoas idosas da universidade, técnicos administrativos e professores, para a gente entender essa dinâmica como um todo. Mas isso é muito forte, porque assim, tem questões de adaptações tecnológicas, dessas atualizações de modo geral, e via de regra, como as pessoas idosas têm um tempo diferente, né, de aprendizado e dessas coisas e das questões como um todo, então elas vão ficando à margem da sociedade, né? E isso, a discussão que a gente estava até conversando antes de começar aqui,
é que isso hoje é um determinante muito forte da saúde, tanto saúde física quanto saúde mental das pessoas, né? Então você vê, a partir do momento que você é discriminado por qualquer preconceito, isso gera um problema muito sério de saúde mental. Existe um gasto calculado nos Estados Unidos, que o que o governo dos Estados Unidos gasta com reflexos da atitude dadista para os trabalhadores e para os não trabalhadores é muito alto, né? Então, adoecimento, agravamento de doenças crônicas, chegando muitas vezes até a questão de suicídio, né? Muitas vezes. Então, assim, porque hoje, assim, o que mata mais a pessoa idosa? É a solidão, é o abandono, né? Que, de fato, isso acontece muito fortemente. Então, assim, é muito mais do que uma condição de saúde, digamos assim, né? Então, esse abandono, essa solidão, que difere né? De você decidir ficar sozinho, que é outra coisa, né? Solitude. Mas, assim, essa solidão faz muito isso. Então, no trabalho, quando a gente não entende esse processo como um todo, do processo de envelhecimento, a gente tem essas atitudes idadistas que são profundamente corriqueiras no nosso dia a dia, então você vai adoecendo essas pessoas. E, verdadeiramente, elas perdem a produtividade, se isolam, né? Se sentem marginalizadas no trabalho. E, e é uma lógica, né? Que a lógica capitalista faz isso com as pessoas. Tem duas estratégias muito fortes que a gente precisa fazer para combater isso no nível de trabalho. Em nível de trabalho. É a educação para o envelhecimento. Isso precisa estar discutido em todas as profissões. Porque todo mundo envelhece, né? É o ciclo natural da É, vida. só tem uma estratégia para não envelhecer e ninguém quer, né? De jeito nenhum. Então, essa é a discussão. É pensar nisso. E pensar em práticas intergeracionais no trabalho, no mundo do trabalho. Fazer esse entrelace das gerações diferentes, que têm experiências diferentes, que têm trajetórias diferentes, histórias de vidas diferentes. Outro dia, nessa semana mesmo, eu estava conversando com as colegas, aí assim, eu trabalho com algumas pessoas que já têm uma idade, né? Aí sempre tem aquela historinha. Não, porque eu já estou idosa, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Não, você sabe. Muitas vezes é o comodismo, você não quer porque é melhor chegar já pronto do que vir tentar fazer. E também, sabe, Maria, desculpe te interromper, a fala da pessoa idosa é muito a fala do opressor, da pessoa que oprime essa pessoa idosa. Então essa é muito a fala dela, essa coisa nem é o comodismo, é que alguém disse para ele que ele não aprendia mais. Então assim, a gente precisa ressignificar essa fala. Não é a pessoa idosa que não aprende, é você que não sabe ensinar. Tem uma diferença muito grande nesse sentido. Ah, porque eu estou aqui há 30 anos, eu sei mais. Ah, porque você chegou agora faz 4 anos e vai. E a gente vai se deixando. Não, eu sempre me coloco, não importa a idade, o tempo que eu estou trabalhando aqui, se eu sou jovem, se eu sou idosa, o importante é que eu estou aqui como profissional. Isso, e faz parte de uma equipe. Isso precisa ser Exatamente. entendido. Pegando esse gancho de Maria, eu ia fazer outra pergunta também. Qual o papel da comunidade, das famílias, dos profissionais de serviço de saúde e da gestão referente a esse apoio ao envelhecimento ativo dessas populações, para dos trabalhadores que estão envelhecendo, né? Eu sempre costumo dizer que, assim, pensando numa lógica de gestão e de políticas públicas, o envelhecimento tem que ser transversal em todas as políticas públicas. Assim, a gente precisa discutir essa transversalidade do envelhecimento em todas as políticas públicas. Porque quando você vai olhar, por exemplo, o desenho de uma política pública, quando um gestor pensa em algo específico, a isso, ele ignora a questão do envelhecimento. Você vê isso lá no parlamento, aqui, né, na Câmara. A gente vai conversar com um deputado, ele diz, não, porque os idosos, eu disse, deputado, eu estou falando do senhor. Estou falando dos idosos, estou falando do senhor. Exatamente. Então, assim, é sempre isso, né? O idadismo, ele é tão arraigado que você não consegue se identificar como uma pessoa idosa. Diferente, por exemplo, de uma discussão do racismo. Você vê, as pessoas negras estão empoderadas e se reconhecem como pessoas negras e defendem isso. As pessoas LGBT, da mesma maneira. Mas as pessoas idosas, isso não acontece, entende? Então, assim, via de regra, é uma fase da vida, claro, mas as pessoas não se reconhecem como tal. Então, assim, os gestores, por exemplo, numa política pública, não têm abordagem sobre envelhecimento. Então, como é que ele poderia trazer isso? Trazer essa discussão, pensar em estratégias de políticas de saúde, de educação, de segurança pública, né? Hoje, muitas pessoas estão domiciliadas, passam a maior parte do tempo nos seus domicílios, porque as cidades não têm direito. As pessoas não têm direito às cidades. A cidade não oferece condição para uma pessoa idosa Fazer uma viver caminhada, uma condição ciclofaixa, né? de uma pessoa não idosa. Então, a partir do momento que eu crio barreiras
eu estou criando uma estratégia para não inclusão daquelas pessoas. Então, assim, comunidades, gestores, os próprios profissionais de saúde que precisam entender que o tempo não é o mesmo para uma pessoa idosa, que precisam entender que os serviços ofertados não são os mesmos, que a compreensão pode não ser a mesma, né? Então, a gente precisa, desde a nossa linguagem, ser adaptada às pessoas idosas e não esperar que as pessoas idosas se adaptem à nossa linguagem. Isso faz parte de uma estratégia que a gente chama de desenho universal ou design universal. Ou seja, o mundo tem que ser adaptado às pessoas e não as pessoas ao mundo, né? Porque se assim for, a gente vai criando barreiras. E as barreiras geram um impedimento e, obviamente, uma exclusão daquela pessoa nas atividades do dia a dia, né? Então, pensando nesses 4 segmentos que tu trouxeste, a gente precisa efetivamente fazer com que essas pessoas compreendam o que é o idadismo, né? Que tá estrutural, que elas, muitas delas gestoras, por exemplo, são pessoas idosas, que elas se reconheçam como tal. Hoje não tem mais. A gente não está falando de 2 milhões de pessoas. Hoje são 34 milhões de pessoas idosas no Brasil. E esse número só tende a aumentar. Então, assim, a gente já está discutindo isso muito tardiamente. E aí, por não ter essa discussão, a gente vai ter fortemente impactos na saúde, na educação, na segurança pública, moradia, trabalho, renda, emprego, previdência. E aí a gente lista uma série de coisas. Então, isso tudo precisa ser considerado na hora que você pensa a estratégia de política pública e no nosso trabalho do dia a dia. Por exemplo, o trabalho do agente comunitário de saúde. Como é que eu posso incorporar uma lógica não idadista nesse trabalho, né? Compreendendo todas essas questões relativas às pessoas idosas, o tempo que ela necessita, ouvir, buscar quais são essas necessidades das pessoas idosas. E agora a gente está vivendo a década do envelhecimento saudável, né? Ativo e saudável, que é 2021, 2030. E um dos pontos principais é que toda a atenção à saúde seja centrada na pessoa idosa. Então a gente precisa perceber isso, né? O agente comunitário de saúde, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social. Quando eu penso como um agente de combate a endemias, eu preciso entender isso, né? Você vê muitas pessoas idosas acumuladoras, muitas pessoas idosas que já não têm mais aquele domínio do seu ambiente, e aí você vai ver claramente potinhos com água lá, Certeza. e a dengue proliferando, né? O Aedes aegypti, enfim. Então a gente precisa levar isso em consideração e entender essa dinâmica na hora do dia a dia do trabalho também, né? Não só na gestão. E valorizar, né? Porque a gente tem uma carteirinha do idoso que o Ministério criou, e assim a gente vê que é tão pouco usada, né? Que a gente preenche e não é usada, né? Mas, professor, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo SUS e pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania na implementação de políticas e envelhecimento ativo no trabalho? Bom, é assim, na verdade, assim, a gente tem um grande. Hoje, a principal dificuldade é orçamentária, eu diria. Então, assim, quando você não tem orçamento, você não consegue fazer uma política pública, né? Eu não vou nem falar qual é o orçamento da nossa secretaria lá, para vocês não começarem a sofrerem junto conosco. Mas, assim, a gente tem feito algumas coisas bastante interessantes nesse sentido e trabalhando muito em parceria com a Fiocruz, com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com outros ministérios, porque a gente tá construindo agora o Plano Nacional de Direito da Pessoa Idosa. E o Plano Nacional de Direito da Pessoa Idosa, ele vai ter algumas ações específicas para essa discussão. Uma delas, que eu tive, inclusive, recentemente no Ministério do Trabalho e Emprego, para fazer uma fala sobre idadismo para o Brasil inteiro, né, que é do canal do MTE, é exatamente isso, a gente compreender que no mundo do trabalho esse idadismo é muito forte. E que no mundo do trabalho isso pode interferir, inclusive, o andamento de uma equipe, da consecução de alguma atividade. Então, assim, o ponto inicial a grande dificuldade é essa, a gente está fazendo campanhas de combate ao idadismo, de um modo geral. Agora, isso precisa ser transformado em prática, no dia a dia das pessoas. As pessoas precisam entender que, especificamente, é no dia a dia que esse idadismo vai aparecer. E que aí a gente precisa trazer essas questões especificamente. Em relação à saúde, hoje talvez a nossa grande dificuldade seja especificamente que a gente precisa alcançar cada vez mais, né, as pessoas idosas, numa atenção primária à saúde que olhe especificamente para as pessoas idosas, porque isso, veja, a gente tem hoje, em alguns lugares, 100% das pessoas idosas dependentes do SUS. São SUS dependentes. Uma média é em torno de 70%.
Mas, assim, em municípios pequenos, 100%, dependendo do SUS praticamente. Então, assim, como é que eu tenho um município pequeno que tem um grande contingente de pessoas idosas e eu não tenho um olhar específico para essas pessoas idosas? E aí, a gente tem que pensar na constituição de uma rede de atenção à pessoa idosa. Não só em relação à saúde, mas às outras políticas de um modo geral, porque também a saúde não vai dar conta sozinha. A saúde, ela trabalha com uma lógica especificamente, mas, por exemplo, tem que estar em conjunção com a assistência social, segurança pública, moradia, né? Trabalho e renda, geração de infraestrutura, pensar em toda essa lógica. Porque, caso contrário, o que vai acontecer com as pessoas idosas? Elas vão ficar aí, na míngua, morrendo, né? E muitas vezes, Maria, vão para os hospitais e não saem mais de lá. Os direitos humanos têm uma discussão toda, né? Que engloba todos os direitos: saúde, moradia, trabalho, emprego, enfim, hoje a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos das Pessoas Idosas, ela traz 27 artigos. A gente está lutando lá no Congresso para ser aprovado, mas você vai ficar impressionado porque que não foi aprovado ainda. Porque tem a palavra gênero e a palavra orientação sexual. Por causa disso, o Congresso não aprovou. Mas é importante que seja aprovado, porque esse é um instrumento que vai ser juridicamente vinculante e o Brasil vai ter que se comprometer a fazer como fez com pessoa com deficiência, que tem uma convenção interamericana da pessoa com deficiência, depois teve a Lei Brasileira de Inclusão, e hoje a gente fica se valendo muito da pessoa com deficiência para usar esse parâmetro, né, que já está lá legalmente estruturado. Exemplos de boas práticas no SUS para promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e saudável para essas pessoas, né, para os idosos. Eu acho que assim, tem várias estratégias espalhadas pelo Brasil como um todo, né, que você pode pensar. Aliás, agora a gente está até com um edital aberto no Ministério da Saúde, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, para trazer experiências exitosas relacionadas ao envelhecimento da população no Brasil como um todo, para organizações de sociedade civil, para conselhos de direitos da pessoa idosa, para Sistema S, por exemplo, o SES, que tem excelentes exemplos de práticas de envelhecimento ativo e saudável, de inclusão das pessoas idosas, né? Inclusão de fato, não é só fazer um grupo de pessoas idosas e tirar ela da sociedade, porque isso daí é getificar um pouco, né? Tudo bem se as pessoas quiserem dessa maneira, mas é de fato incluí-los no dia a dia, na rotina do trabalho. O Sistema S tem um trabalho interessante nesse sentido. Muitas experiências exitosas espalhadas no Brasil. Mas em termos de Sistema Único de Saúde, você tem os trabalhos mais potentes que você vê nessa discussão são os trabalhos de algumas unidades de saúde da família, né? Então você vê trabalhos de unidade de saúde da família onde aquela pessoa idosa ela é incluída em todo o processo. Então isso já é uma grande... Nem deveria ser uma experiência exitosa, deveria ser o dia a dia, né? Mas é a inclusão dessa pessoa. Essa pessoa, em algumas dessas situações, essa pessoa é gestora da unidade, entende? E a experiência da pessoa no serviço, ela é levada em consideração numa discussão de casos, né, daquele território. E alguns fazem grupos operativos que são conduzidos pelas pessoas idosas das unidades, né? Então, eu trabalhei muito tempo na unidade Bela Vista, no Igapó. E assim, lá tinha um grupo de idosos bem potente, um grupo operativo dentro da unidade básica de saúde, da unidade de saúde da família. Mas a gente vê outras experiências aqui em Natal mesmo, experiências de alfabetização de pessoas idosas na unidade de saúde, né? Então, assim, as próprias pessoas idosas participam do processo de alfabetização e as pessoas do território são alfabetizadas num espaço da unidade de saúde, né? Na unidade básica de saúde. Quando chega um novo, atrapalhando um pouquinho, aí diz assim: ah, não tem mais tempo, não querem, só falta o convite, né? Você chegar até o idoso, chegar até o paciente e convidar a participar. Exatamente. E assim, no trabalho, né, trazendo essa pergunta que o Alisson fez, é extremamente importante fazer a inclusão dessa pessoa, para que ela seja partícipe de todo o processo. Porque, veja, a gente está falando de idadismo. E se no trabalho, na organização de serviço, eu tenho atitudes idadistas, quando eu não incluo a pessoa, ou eu especificamente não levo em consideração o que é que essa pessoa fala, ou age, ou pensa, considerando que essa pessoa tem uma grande experiência no trabalho, né? Ou tem já um tempo de trabalho que viu surgir dos agentes comunitários de saúde em 94. Então, assim, o que a gente precisa é especificamente incluir essa pessoa, fazer essa discussão e esse debate,
e protagonizar essa pessoa no trabalho também, porque talvez ela não consiga fazer uma atividade que seja ultra mega tecnológica, mas tem outras atividades, tecnologias leves, que essa pessoa vai poder fazer tranquilamente, entende? Do dia a dia, de questões relacionadas a acolhimento, né? A comunicação efetiva. Comunicação, exato. Assim, a organização de grupos operativos, né? Saindo daquela lógica só de hiperdia, mas pensando em outras questões onde as pessoas idosas têm participação. Então, eu acho que, assim, é inclusão dessas pessoas. Mas, assim, hoje a nossa grande dificuldade é, de fato, você consegue organizar isso no ambiente do trabalho, mas em termos de políticas públicas, hoje a nossa grande dificuldade é orçamentária. Ô, professor Kênio, que pena. Chegamos ao final do nosso podcast, né? Mais um podcast. Queremos aqui agradecer, em nome do nosso Fale com a Gente, a sua participação, que tão belas palavras aqui. Você que está aí ligadinho no nosso Instagram, com certeza aprendeu mais um pouquinho. Então, muito obrigado, professor Kênio. Estamos à disposição. Então você aí de casa, não deixe de seguir, compartilhar, fazer tudo que você conseguir fazer para espalhar ao máximo essa informação com todas as pessoas que você conhece. Então, agente de saúde, endemias, professores, população em geral. Então, vocês estão convidados aos nossos próximos episódios do Fale com a Gente.